Ah, porque alugar é coisa de gente burra, não vale a pena. Ah, se você comprar, vai ter que financiar e você vai ficar que nem um idiota pagando juros por banco. Antes de eu entrar a fundo aqui no vídeo, eu já quero te dar a resposta do próprio vídeo. A resposta é a seguinte: comprar imóvel ou morar de aluguel? Qual vale mais a pena? Depende. E depende basicamente de 9 fatores. Primeiro, do valor do imóvel, da valorização anual desse imóvel ao longo dos anos, da inflação, da taxa do financiamento, em quanto tempo você vai financiar o imóvel, do valor do seu aluguel, dos custos de financiamento, do valor que você vai dar de entrada e do rendimento dos seus investimentos. E eu vou te provar da forma mais coerente possível, que é utilizando números, e nada com ficar te defendendo alguma tese sem números, sem embasamento, porque isso aqui também é coisa de idiota. E antes de mais nada, clica no botão de like, se inscreva, porque eu preparei um vídeo e uma planilha pra você. Eu montei aqui então uma bela de uma planilha de Excel pra gente ver onde basicamente a gente vai ter 3 cenários. Então essa daqui é a planilha onde eu vou calcular os cenários. Ah, e antes que você peça a planilha pra mim, eu não vou mandar essa planilha. A ideia é eu calcular pra você e usar ela pra defender a minha tese aqui, pra te mostrar de fato qual que é a resposta pra esse vídeo. Vamos pro primeiro caso aqui. Valor do imóvel. Ah, um imóvel de 1 milhão. Aí, então você vai comprar um imóvel de 1 milhão e aí valorização anual 4%. Ah, o imóvel vai valorizar 4% só. É 4% acima da inflação. Então, por exemplo, se o imóvel ele valorizar 11%, a inflação for 11%, você não ganhou nada. Então aqui é 4% acima da inflação, que é uma rentabilidade ok. Terceiro ponto, a gente vai botar aqui o IGPM. Então eu vou botar o IGPM sendo 7%. O IGPM de 7% foi basicamente a média dos últimos 10 anos do IGPM, tá? Aí eu vou botar taxa de financiamento. Taxa de financiamento é o quanto você vai pagar para um bancão se você financiar. A taxa dele vai ficar entre 10% e 13% ao ano. Eu acabei de pegar uma taxa, na verdade, mais interessante que isso, de 8,99%. Mas no geral você fica entre 10% e 13% ao ano. E aí eu vou botar aqui 11%, que é uma taxa boa para uma pessoa normal. Ai, Thiago, mas eu tô pegando uma taxa muito mais baixa porque eu sou do Minha Casa Minha Vida. É um caso diferente, se for Minha Casa Minha Vida, mas daqui a pouco eu falo sobre isso, tá? Aí agora a gente vai pro 5, que é o tempo de financiamento. Em quanto tempo você vai financiar o imóvel? As pessoas podem financiar em 10, 20, 30, 35 anos. Eu vou botar aqui em 30 anos. Agora, vamos falar do valor do aluguel. Aqui, ó, o valor do aluguel. O valor do aluguel geralmente representa de 5 a 9% do valor do imóvel, tá? Então vou botar aqui mais ou menos 0,7% ao mês sobre o imóvel de 1 milhão. Vou dizer que seria 7 mil reais, vai. Por que é importante colocar isso daqui? Porque é o seguinte, se você vai comprar um imóvel de 1 milhão, você não vai pagar aluguel, mas você tem que considerar quanto custaria pagar esse aluguel. Por isso que você coloca aqui o valor do aluguel. Aí agora a gente tem os custos do financiamento. Então aqui nos custos do financiamento, aqui vai entrar vistoria, emissão do contrato, ITBI, registro em cartório. Você tem uma cacetada de coisas. Eu já deixei aqui preenchido um valor de mais ou menos 40 mil sobre imóvel de 1 milhão, que é uma coisa que você não contabiliza. A gente geralmente só fala de, não, é o preço do imóvel. Cara, você tem gastos ocultos aqui muito grandes e eu acabei de comprar um imóvel e é uma baga que você paga. Aí a gente vai colocar valor de entrada. Aqui no valor de entrada, vamos colocar 100 mil reais, vai. Então você vai dar entrada de 10% no imóvel de 1 milhão. E agora a gente precisa colocar o rendimento dos seus investimentos, que eu vou botar 8% ao ano. Aí eu botei 8%. Ai, Thiago, 8% é muito pouco. Mais ou menos, né? Primeiro que a maioria dos brasileiros investe na poupança, pra começar. Segundo, que se a Selic tiver em 10% ao ano, aí se você tirar 20% de rentabilidade, dependendo do prazo que você resgatar, você paga 2% de imposto, sobra 8% líquido. Então, não tá tão fora da realidade. Então, numa situação como essa, um imóvel de 1 milhão, onde você vai dar uma entrada de 100 mil, vai ter os gastos de 40 mil aqui, taxa de juros de 11%, o valor do aluguel para morar nele seria 7 mil, tudo mais. Valeria a pena aqui comprar esse imóvel ou morar alugado? O que você acha? Vamos olhar aqui, ó, simulação do financiamento. Se a gente optasse pelo financiamento, ao final do período de 30 anos, o imóvel valeria 3.243.000 e seria seu, você pagou ele, assumindo que você não atrasou nenhuma parcela, de acordo com a taxa de valorização de 4% ao ano acima da inflação. Com a entrada do financiamento e outros custos valendo 140 mil, porque a gente daria 100 mil de entrada e 40 mil de custos, o valor financiado é de 860 mil. Então o que a gente financiou mesmo foi 860 mil. Considerando a taxa de financiamento no valor de 11% ao ano, ou seja, é a taxa que eu vou pagar para o banco, o total que eu paguei de juros foi 2.107.000. Então do imóvel que vale no final ali 3.200.000, ele vale isso. Quanto eu paguei só de juros foi 2.107.000. A parcela mensal do financiamento vai ser um valor de mais ou menos 8.243 e somando então o valor pago de entrada e os outros custos, mais o valor financiado, mais os juros, o valor total do financiamento foi de 3.107.000.
107 mil. Presta atenção. Então você pagou 3 milhões e 107 mil e o imóvel, ele vale 3 milhões 243 mil. Isso significa o seguinte, no final das contas, você tem um ativo que vale o que você pagou, no final de 30 anos. Agora, se fosse uma simulação do aluguel, optando pelo aluguel, ao final do período de 30 anos, pagando a mensalidade de 7 mil reais por mês e com uma taxa de reajuste no valor de 7% ao ano, então assumindo que o aluguel vai sendo reajustado a 7%, o valor total pago nos aluguéis ao longo do tempo vai ser de 7 milhões e 900 mil. Se o dinheiro usado para dar entrada no financiamento e pagar outros custos fosse investido, rendendo 8% ao ano, depois do mesmo período de financiamento, você teria um total de 1 milhão 408 mil em grana investida. E além disso, se você investisse mensalmente, a diferença entre os valores da parcela do financiamento e do aluguel, que seria na ordem do 1.243, você teria ao final do período o valor de 1 milhão 690 mil. Então veja, no cenário de financiamento, você pagou o que você tem de ativo. No cenário do aluguel, a gente teria pago uma grana um pouquinho mais alta. O que teria valido a pena então? Vamos olhar para o quadro comparativo. No financiamento, você vai ter imóvel valendo 3,2, pagou 3,1, então você vai ter um patrimônio aqui de 135 mil reais. Agora, se fosse o aluguel, o dinheiro que seria destinado ao pagamento de entrada, né, foi 1 milhão 400. Os aportes mensais, você teria então 1 milhão e 600. A soma disso seria 3 milhões. Então, quando você teria de patrimônio, seria 3 milhões, mas você pagou muito mais, então você teria um patrimônio de menos 4 milhões. Nesse caso aqui, é incomparável que o financiamento teria valido muito mais a pena. Então, nesse caso, teria valido mais a pena você comprar o seu imóvel. Olha só que coisa interessante. Thiago, tem uma fórmula para eu saber se vale a pena alugar ou financiar algum imóvel? Tem uma fórmula, daqui a pouco eu vou falar ela para você. Mas antes, vamos fazer mais uma simulação aqui. Vamos supor que eu mudo aqui o valor do aluguel. Ao invés de eu pagar 7 mil de aluguel, eu vou pagar 5 mil de aluguel, que é factível demais, tá? Tô falando de 0,5% ao mês. Isso é muito factível. Vamos supor que o rendimento dos seus investimentos, ele sobe de 8% para, sei lá, 12%. E agora? Se você pagar um pouco menos de aluguel e subir o seu rendimento, vale mais a pena você alugar ou ainda vale a pena financiar? Vamos ver. No financiamento não mudou nada, mantive a mesma premissa, mas na simulação do aluguel, olha que coisa. Você teria então pago no total 5 milhões de aluguel. Depois do mesmo período, você teria o valor de 4 milhões e aí você investiria 3.243 por mês de diferença e você teria no final do período 9 milhões 392 mil. Assim sendo, nesse caso, você teria no final de 30 anos 7,9 milhões de patrimônio a mais se você morasse de aluguel. E se você comprasse imóvel, você teria 135 mil de patrimônio. Por isso que eu falo que, assim, é uma babaquice. Todos vocês que chegam e falam assim, oi, fala que é melhor viver de aluguel. Tá vendo aqui que é muito melhor? É muito melhor, é uma babaquice querer defender que não. Agora, você também entende que se você pagar um preço muito alto no aluguel e você investir mal o seu dinheiro, também é uma babaquice você morar de aluguel, porque aí comprar um imóvel seria muito melhor? Então veja, tem dois tipos de babaca. Tem um babaca que defende o argumento sem dados e tem o outro babaca que defende o outro argumento sem dados também. Para de ser essa pessoa e vamos começar a fazer conta. Quem faz conta toma decisões melhores. Agora vamos lá, vamos supor que eu mantive aqui o valor do aluguel de 5 mil e aí o rendimento da carteira, a pessoa investiu mal, não sabe investir, fez besteira e rendeu 6% ao ano. E agora, o que vale a pena? Porque se você deixa de comprar imóvel e você vai morar de aluguel, você precisa investir a diferença. Se você investir muito mal a diferença, não teve ganho. Então vamos ver aqui, ó, na situação de aluguel. Se você investir a 6% ao ano, você teria investido todo mês 3.243, que é a diferença de você financiar ou você pagar o aluguel e investir a diferença. Porque só para você entender, se a parcela do financiamento seria 8.243 e o aluguel seria 5 mil, eu tenho duas opções. Ou eu faço financiamento e pago essa parcela de 8.243, ou eu pago o aluguel de 5 mil e invisto esses outros 3.243. Se eu investir mal os 3.243, vamos supor que eu ganho 6% ao ano, o que valeu mais a pena? Aí valeu a pena você financiar o seu imóvel. Agora vamos fazer uns testes aqui, ó. Se eu subir essa rentabilidade para 7%, ainda vale mais a pena ter comprado seu imóvel. Se eu subir essa rentabilidade para 8%, aqui já valeu mais a pena você morar de aluguel. Com uma rentabilidade de 8%, já valeu mais a pena você morar de aluguel. Qual que é o ponto aqui? De um lado, tem gente que tem uma segurança emocional de ter seu próprio imóvel, o que não muda nada na prática. Nada mesmo. Tem pessoas que falam, mas pelo menos o imóvel é meu. É nada. Você parar de pagar, você vai ser chutado do seu apartamento, da sua casa. Eu já passei por isso, já vi gente passando por isso. Essa é a realidade. Só que tem gente que também valoriza a liberdade, porque você mudou de trabalho. Se você tem um imóvel financiado por 30 anos, não é tão fácil vender. Até porque se você vender, você vai ter
ter que ter alguns impostos e provavelmente alguns custos burocráticos na venda e na compra de outro imóvel, se você for fazer isso. Então tem gente que valoriza ter seu próprio imóvel e tem gente que valoriza você poder se mudar para morar mais perto do seu trabalho ou mudar de país ou de cidade, se você quiser. Fora que é o seguinte, eu tenho um amigo que o pai dele tá tentando vender um imóvel há 3 anos, já baixou o preço algumas vezes, não consegue vender. Então ele fica com o imóvel, ele paga custo, ele não tem rentabilidade em cima disso e tem que ir abaixando o preço porque o imóvel não tem tanta liquidez quanto alguma outra coisa. Então tem uma fórmula que te ajuda a tomar a decisão de o que vale mais a pena fazer. Essa fórmula, ela não é tão simples assim, mas basicamente é o seguinte. Você vai ter aqui, ó, VI vezes 1 mais R elevado a N, onde basicamente você tem um valor inicial do imóvel vezes 1 mais a taxa da valorização anual do imóvel elevado a N, que vai ser o número de anos do financiamento. Aqui você vai ter o valor futuro do imóvel, basicamente. Do outro lado, você tem uma forma um pouquinho mais complexa, que é a C vezes 1 mais I, que seria a taxa de retorno anual dos seus investimentos, elevado a N, que é o número de anos do financiamento, mais D, que é a diferença mensal entre a parcela do financiamento e o aluguel investida mensalmente, vezes 1 mais I, que é a taxa de retorno anual dos investimentos, elevado a N, que é o número de períodos, menos 1 sobre I, que é a taxa de retorno dos seus investimentos. E aqui é o valor futuro dos seus investimentos. Você vai usar essas duas fórmulas e o valor que der maior é o que vale mais a pena, basicamente. É basicamente o que eu apliquei aqui na planilha, mas eu transformei numa única fórmula para você. Por exemplo, vamos supor que você vai aplicar a primeira fórmula aqui, ó, 300 mil vezes 1 mais 4% elevado a 30. Então você vai ter 973 mil reais. Se eu usar a segunda fórmula, eu vou ter 12 mil vezes 1 mais 6% elevado a 30 mais 1.750 reais vezes 1 mais 6% elevado a 30 menos 1 sobre 6%, que vai dar 207 mil. Nesse exemplo, vale mais a pena então você financiar, porque você terá um patrimônio maior no final. Agora, vamos mudar um pouquinho de figura isso daqui. 300 mil vezes 1 mais 4% elevado a 30, 973 mil. Então, se eu mudar a rentabilidade de 6% dos seus investimentos para 14%, aí o resultado vai dar um pouquinho diferente. Vai dar 1,2 milhão de reais. O que a gente vê aqui? A gente vê aqui, gente, claramente que as 9 variáveis de fato vão implicar em alguma mudança no resultado final de toda essa simulação. Mas uma das principais variáveis que você precisa levar em consideração na hora de fazer suas projeções do que mais vale a pena fazer com seu dinheiro, se você compra imóvel financiado, se você aluga, é uma única. É a rentabilidade dos seus investimentos. Acabei de te mostrar aqui com a planilha. Nesse exemplo que eu acabei de dar, o que realmente determinou se valia ou não a pena morar de aluguel foi a rentabilidade dos seus investimentos. Então, se você fala que vale mais a pena comprar imóvel, uma parte desse argumento pode ser de que você é um péssimo investidor, que você não sabe o que você está fazendo. Ou pode ser também de que você é um ótimo, um exímio escolhedor de ativos imobiliários. Pode ser também. Quando você tem uma rentabilidade alta, fazendo aportes mensais no valor que corresponde à diferença entre a parcela do financiamento e o aluguel, você pode construir um patrimônio realmente grande. A pergunta que você precisa fazer agora é: será que de fato você sabe investir bem o seu dinheiro? É fato que a maioria dos brasileiros ainda não tem uma boa relação com o dinheiro, muitos sequer sabem como investir direito. Isso acontece por um motivo muito simples, é o acesso. O conhecimento financeiro, durante muito tempo, ele ficou reservado a grandes universidades. Quem queria aprender a investir só conseguiria isso depois de pagar uma baita grana. E poucas pessoas realmente queriam mudar essa realidade. Para alguns, a ignorância é um modelo de negócio. Foi pensando nisso que a gente criou aqui no Grupo Prima Finclass. A Finclass é uma plataforma com o objetivo de ajudar você a conquistar a sua liberdade financeira e te dar acesso ao melhor conhecimento sobre investimentos, empreendedorismo e finanças. Lá, você pode aprender a economizar dinheiro, começar a investir do zero, aumentar a sua renda, aumentar a rentabilidade dos seus investimentos, analisar e escolher uma ação, entender como funciona a economia e o melhor de tudo, a gente traz os melhores do mercado, os mais bem-sucedidos gestores e profissionais para te ensinar. Você pode ter aula comigo, com Howard Marks, com Ben Shimon, Morgan Housel, Pedro Malan e vários dos melhores professores do mundo das finanças. E detalhe, mesmo se você não quiser assistir às aulas por pura preguiça, a Finclass hoje te disponibiliza uma carteira de investimentos completa, onde os nossos analistas te dizem exatamente o que comprar, por quanto comprar, quando vender e por qual preço vender. Enfim, se você quer se tornar assinante da Finclass e de quebra assinar no precinho, dia 29 de novembro a gente vai entrar na nossa Black Friday com 50% de desconto. É só clicar aqui no link da descrição e entrar na lista de espera. E só lembrando a vocês, turminha, a vida não é uma planilha de Excel. Às vezes, matematicamente falando, vai ser melhor alugar do que financiar, mas a planilha não leva em consideração uma série de fatores emocionais. Ah, eu quero ter o meu próprio imóvel, eu quero falar que é meu, etc. Fora que, por exemplo, quando você tem o seu próprio imóvel, ninguém pode te chutar dele se você estiver pagando em dia. E já aconteceu de eu estar morando de aluguel e o dono querer vender imóvel. E é chato pra caramba. É isso aí, turma. Vou ficando por aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau.